A gente vai fazer agora o último exemplo desse capítulo aí da disciplina, que é o exemplo 10, tá? Eu já vou avisando, né? Eu não vou finalizar esse exemplo, tá? Eu vou chegar até uma parte e aí eu vou deixar para vocês fazerem em casa, né? Eu acho que esse exemplo é interessante, né? Mais do ponto de vista da análise mesmo do que da solução, né? Vocês vão ver. E é um caso, né, onde o modelo dinâmico ele não está evidente, né? Isso aqui é uma coisa mais próxima da realidade, né? Quando você, na sua atividade como engenheiro, né, ou mesmo como aluno aqui, né, tiver um sistema para analisar, para fazer a modelagem, você não necessariamente vai enxergar diretamente as massas, as molas separadinhas ali, né? A não ser que seja um sistema massa-mola literal, né? Isso é a realidade, né? Na maioria dos casos, você vai ter que interpretar o teu sistema, os movimentos que aquilo ali tem, né? Ou os fenômenos que você quer representar e tirar um modelo daquilo, né? E aqui é um caso bem evidente disso, né? Então a gente tem aqui, né? Proponha um modelo para o avião, né? Mostrado abaixo, considerando apenas o movimento de translação vertical das duas turbinas e do corpo da aeronave, tá? A turbina da esquerda ela está desbalanceada, né, o que causa uma força externa que eu chamei aqui de FD. Né. Desenhe o mesmo diagrama esquemático, né, com massas, molas e amortecedores e ache a função de transferência entre a força externa e o deslocamento do corpo da aeronave. Tá? Ou os deslocamentos o deslocamento do corpo, que é essa seção central do nosso avião. Né? Então aqui eu estou com uma vista frontal do avião, né, tem um corpo central dele e as duas turbinas. Né? A turbina da esquerda, o problema está falando que ela está desbalanceada, né? Então tem uma força que a gente está considerando externa aqui, que está fazendo, né, movimentar essa turbina nesse ladinho aqui. Né? Então a gente tem que extrair um modelo disso. Né? De novo, eu não desenhei nenhuma massa, eu não falei que tem uma mola de rigidez K, nem nada aqui nesse sistema. Né? Você vai ter que interpretar esse sistema e tentar extrair esse modelo. Eu vou resolver o problema até o ponto onde eu vou extrair um modelo esquemático, tá? E eu só não vou chegar a modelar ele, aplicar a segunda lei de Newton, fazer os DCLs nem nada. Isso aí vocês conseguem fazer a partir disso. E o que é importante nesse exemplo é criar esse raciocínio, né, de enxergar um sistema real desse e enxergar os elementos de mola, enxergar os elementos de massa individuais no sistema a partir das hipóteses que você toma na análise. Tá? Então, vamos partir para a nossa solução. Né? Esse problema aqui ele é um pouco aberto. Tá? Então, você, dependendo da consideração que você fizer, você vai ter um tipo de solução diferente. O que é importante aqui é colocar as hipóteses de forma adequada para fechar a sua análise. Tá? Como hipótese aqui eu estou adotando, né, movimento unidirecional na vertical das turbinas e do corpo. Né, isso aqui o problema eu já estava colocando no enunciado. Né. Adicionalmente, eu estou considerando que a rotação das turbinas e do corpo também são irrelevantes. Né, quer dizer, essa turbina aqui ela não está fazendo esse giro, nem o corpo está fazendo esse giro aqui. Tá? Então, é uma coisa que eu estou considerando aqui na nossa hipótese. Estou considerando também que o avião ele está em movimento de cruzeiro, né? Quer dizer, se eu não estiver enganado, tá? Desculpa aí pela falta de domínio nesse linguajar, né? Mas esse avião em cruzeiro quer dizer que o avião está lá em cima, né? Está numa altura fixa, voando, né? Sempre na mesma altura. Ou seja, o peso do avião ele é compensado aí pela força de sustentação do avião. Né? Então ele está andando em altura constante lá. Né? As massas são rígidas, né, e concentradas nas turbinas e no corpo. Tá? Então o restante do nosso avião, né, a asa e tudo mais, não está fornecendo inércia para o nosso sistema. Estou desconsiderando aqui perdas aerodinâmicas, né, por exemplo, de atrito com ar. E toda a perda está vindo apenas da dissipação de energia no próprio material. Né? Então, conforme os materiais aqui vão se deformando, né, eles geram calor e, portanto, são fontes de perda de energia.
e toda a elasticidade desse avião é proveniente apenas das asas. Então as turbinas elas não deformam, o corpo do avião também não deforma na nossa análise, né? Porque seria o elemento mais esbelto, mais fino, né? E é o que vai estar mais suscetível à deformação. Então são as hipóteses que a gente colocou para modelar esse sistema. Tá? Vocês vão ver que eu vou fazer dois modelos diferentes, né? No segundo modelo eu vou colocar uma simplificação adicional, tá? Só para a gente fazer um contraponto. Então, nosso modelo 1, né, vamos tentar analisar esse sistema aqui. Eu vou chamar a massa dessa turbina da esquerda de MT1, da turbina da direita de MT2, tá? E a massa do nosso corpo aqui eu vou chamar de MC, certo? São as três massas que a gente está considerando aqui. A gente está considerando também apenas o movimento vertical desses três corpos. Então, vou chamar aqui de YT1, deslocamento da turbina 1, YC é o deslocamento do nosso corpo, e YT2 é o deslocamento da turbina 2. O que mais que a gente tem aqui, né? Como força externa, né, o problema está dando que tem um desbalanceamento nessa turbina da esquerda. Então, eu vou desenhar um FD aqui, que é a nossa força de entrada do nosso sistema, né, do jeito que a gente está modelando ele. Certo? E toda a elasticidade do nosso sistema está vindo da mola, da mola. Toda a elasticidade do sistema está vindo da asa, né? Então, a gente vai ter uma mola aqui ligando nosso corpo à turbina 1, vai ter uma mola aqui, e vai ter uma outra mola aqui, vou chamar de mola 1, mola 2, né, que refletem essa elasticidade aí da asa em si, né. Eu não vou colocar mais nenhuma mola aqui porque, né, o restante da asa não está ligando nada aqui pra gente, né. Então, como que eu desenho esse modelo agora num formato mais amigável, em termos de massas, molas e amortecedores aqui pra gente, né? Aliás, aqui eu vou colocar, além da mola 1, mola 2, também um amortecedor 1 e amortecedor 2, porque a gente considerou lá nas hipóteses que toda a perda de energia está vindo do próprio material do nosso sistema, das asas no caso, né? Então a gente tem uma massa à esquerda, mola amortecedor 1, tem uma massa aqui no centro, né, que é a do corpo, mola amortecedor, e a gente tem massa T2 aqui. E esse sistema está livre, não tem nada engastando ele, né? Como que a gente desenha esse sistema agora em termos de massas, molas e amortecedores, né? Sendo que a gente está modelando só o movimento vertical aqui nesse caso, né? Eu vou fazer um desenho então desse sisteminha nosso. Vou desenhar primeiro as massas, tá? Então a gente tem uma massa que a gente está chamando aqui MT1. A gente tem uma massa MC do corpo e a gente tem uma massa MT2 da turbina 2. Tá? Pode estar parecendo estranho, né? Porque eu estou desenhando os três corpos na vertical, né? Mas você pode estar pensando assim, o avião não está virado assim 90 graus, né? Para o modelo de massa concentrada, de elasticidade concentrada, isso não importa muito, tá? Quer dizer, se eu coloco essa massa MT1 nessa altura ou nessa altura aqui, tanto faz, né? O que importa pra gente é que a massa MT1 tem um deslocamento vertical que a gente está chamando de YT1, o corpo tem um deslocamento que a gente chama de YC e a turbina 2 tem deslocamento YT2. O que a gente tem além disso de elementos aqui, né? A gente tem uma mola que eu vou chamar aqui de K1, ligando, né, nossa turbina 1 ao corpo do sistema, e tem uma mola que eu chamo aqui K2, que está ligando
né, o corpo central do nosso avião, a turbina 2. Tá? Essa mola K1 estaria representando aqui essa seção aqui da nossa asa, e a mola K2 estaria representando essa seção da asa que está ligando uma massa à outra. Tá? Então, seria isso. Por fim, a gente tem os amortecedores, que estão representando aqui perda de energia do material, né, quando ele está deformando aqui no nosso sistema. Então a gente tem um amortecedor, vou chamar aqui em cima de B1 e aqui embaixo B2. E no nosso sistema, a gente tem uma força externa aplicada aqui na massa da turbina 1, né, que é essa força de desbalanceamento, que a gente está chamando aqui de FD. Então, como eu falei, né, pode parecer estranho o fato das massas estarem empilhadas na vertical, mas isso não faz diferença, né? Por quê? Esse YT1 está representando o deslocamento aqui dessa turbina da esquerda. YC representa o deslocamento aqui do corpo central do nosso avião, YT2 representa o deslocamento da turbina aqui da direita, né? O fato de eu colocar eles em níveis diferentes, né, o YT1 em cima e o YT2 embaixo, não implica que a turbina 1 está em cima da turbina 2. Né? Por que não tem essa implicação? Porque a gente está modelando nosso sistema como um modelo discreto, um modelo pontual. Né? Não é um modelo de corpo rígido, onde a gente tem dimensões significativas. Né? Então, o fato dessa massa MT1 estar em cima da massa MC, não significa necessariamente que a turbina 1 está em cima do corpo. Tá? Então, para a gente não faz diferença isso aqui. É só uma forma de representar nosso sistema aqui. É bom lembrar, né? Eu estou escondendo isso, né? Mas esse sistema todo aqui tem uma massa total MT1 mais MC mais MT2. Né? Isso teria uma força-peso do sistema todo que faria esse avião ficar em queda livre. Né? Porque a gente tem a aceleração gravitacional aqui atuando nesse sistema. Por que isso aqui não fica em queda livre? Porque a gente colocou nas hipóteses iniciais que esse sistema aqui ele está em cruzeiro, então tem uma força de sustentação equilibrando toda essa força-peso aqui, e a gente não precisa se preocupar com a força-peso do avião, nem desses elementos todos. Né? Então a gente pode modelar o efeito dessa força FD direto no movimento, na vibração do nosso avião. Igual eu falei, eu não vou continuar o nosso problema, mas vocês poderiam pegar esse sisteminha aqui, agora representado em termos de massas, molas e amortecedores, e modelar o sistema com segunda lei de Newton, como vocês vêm sempre fazendo. Eu vou deixar isso para fazer aí em casa. Vou falar agora de um modelo, uma versão um pouquinho mais simples, né, colocando uma hipótese adicional de simplificação. Tá? Então, que hipótese seria essa? Né? Que a asa, né, ela é muito rígida, então ela não sofre deformação. Né? Não sofre deformação. Se a gente tiver esse caso, né, onde a asa não sofre deformação, o problema vai ficar bem mais simples. Né? O que a gente teria aqui então? A gente teria uma massa, seria uma massa concentrada, né? Vou chamar aqui de massa emissão total, que seria a soma da massa de todo o nosso avião. Como o sistema ele já está em cruzeiro, né, a força de sustentação está equilibrando a força-peso, então a gente não vai colocar essa força aqui, estou escondendo ela. E além disso, o que a gente tem aqui? Tem uma força FD, que é a força de desbalanceamento do nosso sistema. Nosso sisteminha aqui também ele tem deslocamento dado aqui por y nesse caso. A gente não tem mais nada, né, porque não tem força aerodinâmica, não tem nada além disso. Então, nesse caso simples, aqui a gente tem simplesmente uma massa concentrada. Né? Eu estou desenhando um bloquinho aqui, mas ele está representando toda a inércia do nosso sistema. Como a gente não está considerando rotação, tá?
ele pode ser uma massa concentrada. Se você quiser considerar a rotação do avião, né, algo assim, você pode colocar como se fosse uma barra, né, uma fonte de momento de inércia que está girando aqui. Aqui eu simplifiquei ainda mais, né, sem essa rotação no caso. Então a gente teria a força externa FD, massa, deslocamento Y aqui. Nesse caso eu vou modelar aqui rapidinho, porque é um caso simples. A gente usaria então, segundo a lei de Newton, somatório igual a massa vezes aceleração. Nossa única força externa atuando seria a força FD. Nossa massa M maiúsculo, a aceleração seria Y dois pontos. Fazendo a transformada de Laplace nesse caso aqui, considerando condições iniciais nulas e tudo mais, a gente teria FD maiúsculo, massa vezes aceleração S quadrado Y maiúsculo, e nossa FT ia ser bem simples aqui, Y sobre FD igual a 1 sobre massa S ao quadrado. Então, a gente resolve o problema aqui nesse segundo caso. Igual eu falei, isso aqui é com uma hipótese adicional onde a asa é muito rígida. O caso anterior é um pouquinho mais complexo, mas a gente só tem a elasticidade da asa ali além disso. Então, como eu tinha falado, esse é um caso interessante para entender só, porque a gente não tem um modelo evidente, a gente não tem as massas separadinhas e tudo mais. Muitos casos que eu vou passar para vocês fazerem em casa, ou mesmo nos trabalhos e provas, você não vai ter um modelo claro para você. Você vai ter que analisar o sistema, fazer as hipóteses simplificadoras, ou usar as hipóteses que eu estou colocando no problema e aplicar isso. Esse aqui é um caso bem típico disso. Então é interessante pensar nisso, e essa habilidade de enxergar molas, massas, amortecedores e tudo mais, vem com a prática. Então é por isso que é importante tentar resolver alguns exercícios para fazer esse tipo de análise. Então, vamos voltar só nos nossos slides, Depois vocês podem resolver isso aqui com mais calma, Eu recomendo fortemente refazer esse exemplo 10, com esse ponto de vista, Bom, a gente está finalizando aqui, então, esse capítulo, Aqui são as referências dessa aula, que a gente tem utilizado, principalmente o livro do Felício. Os materiais da aula vão estar lá no website da disciplina, como sempre. Então, os vídeos no YouTube, como sempre. E é isso. A gente fez um panorama geral de modelagem de sistemas elétricos e mecânicos, usando algumas leis físicas para isso. Próxima aula, que é o capítulo 4, aula 4, a gente vai passar para um outro domínio físico, ou, na verdade, para outros dois domínios físicos, onde a gente vai analisar sistemas hidráulicos, sistemas fluídicos e sistemas térmicos. Então, são outras leis, outros elementos que vão compor esses sistemas, mas a gente vai fazer exatamente o mesmo tipo de análise. Falar quais são os elementos principais que compõem esses sistemas, apresentar as leis físicas para modelar esses casos e, em seguida, fazer vários exemplos e tudo mais. E eu não sei se vocês lembram daquela tabela que a gente comparava os sistemas elétricos e mecânicos. A gente vai estender aquela tabela com os sistemas térmicos e fluídicos. E o interessante é que a gente vai ver que todos esses quatro domínios físicos têm elementos muito similares, ou seja, tem elementos de inércia, tem elementos de armazenamento de energia, tem elementos de perda de energia e assim por diante. E a gente vai ver que tudo é muito parecido. A gente vai continuar tendo sistemas de segunda ordem, primeira, quarta, etc. E a gente vai fechar esse ciclo de modelagem nessa próxima aula.